O mangá começa com nosso herói jogando um videogame e reclamando dos péssimos gráficos. Ele decide dar uma olhada mais de perto mais tarde. Quando ele chega em casa e toca a campainha, a porta se abre antes que ele possa. Ligue. Ele hesita, mas depois entra, saudado por uma voz afiada dando as boas-vindas a Kun. Ele calmamente pergunta o que ela está fazendo e diz que está em casa. Ela responde de forma fofa, dizendo que está fazendo yoga e percebe com entusiasmo que ele trouxe sorvete. Ela pergunta se quer um pouco e diz para ela escolher o sabor que quiser. Ela grita ansiosamente que vai querer aquele com sabor de refrigerante. Enquanto ele se afasta, ele olha para ela e chama seu nome. Ela olha para cima, mordendo o sorvete. Ele menciona casualmente que ela deveria se vestir de maneira mais adequada, já que a casa não é dela. Chocada, ela pergunta por que ele está mencionando isso agora, considerando que ela está sempre vestida como esse. Rindo, ele diz que conta isso a ela desde o primeiro dia. Ela agarra o braço dele, puxa-o para mais perto e envolve os braços em volta do pescoço dele com um gesto travesso. Sorriso. Ele suspira de frustração, pensando em sua irmã mais velha, que sempre teve padrões elevados pela beleza. Ela adorava coisas arrumadas e bonitas, e seu senso estético era incrível desde ela era pequena. Quando ela foi para o ensino médio, ela apresentou Asahi à amiga. Ele se lembra da apresentação de Nako e de como ficou impressionado com sua beleza natural. Cílios longos e encaracolados, pupilas grandes que não precisavam de lente de contato, nariz pequeno e olhos ligeiramente, sobrancelhas grossas, mas bem cuidadas. Ela é verdadeiramente uma beleza esculpida pelos deuses. Ele suspira novamente, percebendo que compartilha o mesmo gosto e beleza de sua irmã, Suko. Ela ainda está agarrada ao pescoço dele e pergunta o que ele está falando, mas ele fecha o zíper da jaqueta dela, um pouco, dizendo que não é nada. Quando ele está prestes a ir embora, ela agarra sua camisa novamente, apostando que vai jogar Mario Kart. Ele hesita, mencionando que terá testes em breve, mas ela implora para jogar por 2 horas. Ele finalmente concorda e eles começam a jogar. Depois de uma longa sessão, ele suspira, percebendo que já é tarde e que está com fome. Ele decide preparar algo para comer e vai para a cozinha com ela logo atrás, curioso sobre o que ele vai fazer. Ele sugere Yuji, mas pergunta se eles podem fingir que ela escolheu, para evitar a desaprovação de sua irmã. Desde então, ela recebe uma mensagem de Suko, dizendo que jantará fora esta noite. Ele sugere adicionar berinjela ao Shiulud, sabendo que sua irmã não gosta. Ela admira o prato e comenta como fica delicioso. Ele menciona a agenda lotada de sua irmã devido à faculdade, contrastando com ela aparentemente vida menos ocupada nas artes liberais. Ele especula que Suko e as ciências passam por momentos mais difíceis. Enquanto comem, ele se lembra de como sua irmã inicialmente morava sozinha depois da faculdade, mas depois Inako, que também ingressou na mesma faculdade, passou a visitá-los com frequência. Agora ele passa mais tempo com Inako do que com sua irmã. Ele olha para ela, percebendo que até o perfil dela parece perfeito. Ele percebe que ela está comendo o cabelo e brinca com ela sobre isso, surpreso que ela olha para ele, levando-o a perguntar se ela quer que ele prenda o cabelo dela. Ela entrega a ele uma faixa de cabelo e ele relutantemente amarra o cabelo dela, sentindo-se um pouco confuso com a atitude deles. Proximidade. Ele suspira de alívio quando termina. Ela agradece e comenta de brincadeira que ele seria um ótimo marido, enquanto lava prato. A poracidade, ainda perturbada pela proximidade recente, reflete sobre a situação. Ele se pergunta se existe algum garoto saudável que não se apaixonaria por Inako quando ela se aproximasse. Com um sorriso tão incrivelmente fofo, ele se repreende internamente, afastando o pensamento. Só então, Inako aparece atrás dele, anunciando que vai tomar banho. Ele acena com a cabeça em resposta, gesticulando para ela ir em frente, o que parece decepcioná-la. Sua reação casual. Inconsciente de sua agitação interna, ela se aproxima, espiando de brincadeira por cima do ombro dele, lembrando ele não bisbilhotar. Com um sorriso provocador, ela sai correndo, deixando-o atordoado com sua proximidade. Ele bate um prato na pia com força, murmurando para si mesmo sobre o quão esmagador tudo é. Sentando-se no chão para se acalmar, ele entra em estado de meditação, lembrando si mesmo estritamente para não se deixar enganar pela situação, por mais tentadora que possa parecer. Ele relembra como Inako costumava se agarrar a ele no ensino médio, sempre insistindo que eles eram como irmãos. Refletindo sobre isso, ele pensa que o fato de ela tratá-lo como um irmão mais novo significava que ela não poderia, possivelmente, vê-lo romanticamente, especialmente se ela o obrigasse a fazer coisas como lavar a calcinha, apesar do fato de ela ser sua primeira paixão. Que situação trágica. Mais tarde, quando Asahi sai, ele vê Inako se aproximando com entusiasmo, iniciando sua mudança de roupa de lazer. Ele comenta internamente sobre sua aparência. Ela pergunta timidamente se ela parece fofa, ao que ela responde com elogios exagerados, comentando em seu senso de moda como simplesmente maravilhoso, conseguindo 100 milhões de pontos. Caminhando junto, Asahi pergunta casualmente se ela está voltando de seu trabalho de meio período. Ela confirma e muda a conversa para seus exames recentes. Ele admite que eles eram medianos, o que a levou a parabenizá-lo de brincadeira e a se agarrar a ele. Ele por trás, pedindo ajuda para estudar no futuro. Intrigado com o pedido dela, ele se pergunta por que ela precisa de ajuda, apesar de suas
suas boas notas. Ela imediatamente nega, exclamando que mal conseguiu devido às intensas aulas de sub, visando garantir que eles frequentem a mesma faculdade. Ela explica que precisou de meses para elevar as notas para a média e admite ter esquecido a maior parte do material já. Ele reage casualmente, notando que suas aulas espartanas parecem intimidantes. Ela visivelmente se fecha com o pensamento, insistindo em não recordar essas memórias. Sentada dentro de sua casa, Inako comenta o quão fofo é um membro de cabelos pretos do Midiu. Está mencionando o MV do novo álbum, do qual ela sabe que Azai e Suko gostam. Azai, sentindo-se um pouco nervosa, chama por ela, questionando se ela está ficando muito nervosa. Fechar. Inako, alheia, pergunta casualmente se ela está e lhe oferece algumas batatas fritas. Ele recusa abruptamente, levanta-se e tenta sair, fazendo com que ela pegue sua camisa para detê-lo. Relutantemente, ele concorda em ficar, lutando internamente para controlar suas emoções transbordantes, sentindo-se um pouco como um cachorro de estimação para ela. Inako então menciona que sua irmã está comendo fora novamente. Ele rapidamente usa isso como desculpa para ir embora, perguntando se ela poderia deixá-lo ir para que ele pudesse fazer o mesmo. Algo para comer. Ela concorda, e ele finalmente foge para a cozinha, lançando olhares para ela silenciosamente. Uma distância. Depois de preparar a comida, ele se aproxima de Inako com uma bandeja de bife de hambúrguer que ela ansiosamente elogia enquanto eles se sentam para comer. Ela gosta da refeição, notando seu sabor picante. Azai pergunta casualmente se ela teve um dia difícil, fazendo-a reagir com surpresa, perguntando se o humor dela fosse perceptível. Ele garante a ela que, embora sentisse que algo poderia estar incomodando-a, não era óbvio. Ela tenta ignorar, alegando que está bem, apesar de não se sentir legal por mostrar a ela emoções. Diante da tristeza dela, ele tenta consolá-la, assegurando-lhe que aprecia sua autoconfiança. Inako, no entanto, reflete sobre como sua aparência às vezes leva a mal-entendidos e faz. É um desafio se conectar com outras garotas. Sentindo-se culpada por falar demais, ela fala sobre suas inseguranças. Vendo sua angústia, Azai segura sua mão gentilmente, afirmando que a beleza é uma forma de justiça. Suas palavras a surpreendem e ele continua reconhecendo suas lutas e expressando sua disposição de defendê-la quando ela acha difícil confrontar os outros. Ele revela a ela que durante seu terceiro ano, ele se lembrou de como alguém de seu cursinho a acusou de cobiçar o namorado. Depois desse incidente, ele admitiu ter ido a um santuário e orado para que seu acusador falhasse seus exames e para o namorado parar o dedinho do pé. Ele ri sem saber se suas orações realmente tiveram algum efeito. Inako, tocada por seu gesto protetor, abraça-o impulsivamente, levando-a interiormente. Pensa em se sentir como um cachorro de estimação para ela mais uma vez. Inesperadamente, ela beija sua bochecha, deixando-o nervoso e levando-a a empurrá-la longe, preocupada que suas ações tenham ido longe demais. Enquanto isso, ela cora intensamente, claramente afetada pelo momento, tentando jogar fora. Ela insiste em voz alta que era apenas uma felicidade passageira e significava nada. Sentindo-se envergonhada, Azai balança a cabeça submissamente e muda abruptamente de assunto, mencionando que ele tem morangos. Ainda nervosa, ela exige saber por que ele não está envergonhado com o ocorrido, ligando para ele é um idiota. O caos deles é interrompido quando Suko chega, visivelmente chateado e exigindo saber o que Azai fez com sua querida Ina. Azai é pego de surpresa, nega defensivamente ter feito algo errado e não tem certeza de como fazer isso. Responder. Quando Azai chega em casa, ele nota um panfleto e a correspondência de sua irmã perto da porta. Depois de desbloqueá-lo e abri-lo, ele fica surpreso ao encontrar Inako ali com um sorriso caloroso, dando-lhe as boas-vindas de volta. Ele admira seu lindo rosto e comenta que está de volta. Ela pergunta brincando se o surpreendeu, mencionando que o ouviu destrancando a porta. Ela pega um livro da mão dele e percebe que é o que ela encomendou, expressando sua alegria. Mas seu humor muda quando ele diz seriamente que ela deveria se vestir de maneira mais apropriada, já que ele está. A lembrou antes. Inocentemente, Inako olha para ele e insiste casualmente que está vestida adequadamente, mostrando-lhe a roupa dela. Enquanto isso, ele luta para conter suas emoções, principalmente ao notar as coxas expostas dela. Ela se aproxima e, corada, pergunta se ele talvez queira ver levantando seus moletons. Um pouco antes de parar, enquanto Azai tenta impedir Inako de levantar ainda mais o moletom, ela continua, revelando. Ela está usando shorts por baixo. Divertida com essa reação confusa, ela ri e brinca com ele, dizendo como o pegou. Rubor. Correr em sua direção com seu sorriso inocente o faz refletir sobre como esse amigo dele, irmã, desperta suas emoções, lembrando de uma paixão passada de 2 anos atrás, quando ela só o via como um irmão mais novo. Frustrado consigo mesmo, ele admite que não tem certeza do que sente por ela. Interrompendo seus pensamentos, Inako oferece-lhe alegremente chocolate quente, ao qual ele simplesmente acena em resposta. Percebendo o laptop dela, ele pergunta se ela estava estudando. Ela confirma, mencionando que tem um relatório para entregar em breve. Ela então sugere assistir TV junto, oferecendo-se para tirar suas coisas do caminho. Ele recusa educadamente, dizendo que planeja estudar em breve em seu quarto. Surpreso com sua dedicação, Inako comenta com humor
sobre ele ser irmão de Suko, em sua natureza estudiosa. Ela então sorri e decide ler calmamente para não incomodá-lo, sugerindo que ele se junta a ela para estudar se estiver interessado. Ele concorda, balançando a cabeça em resposta. Asahi se sente e retoma seu estudo enquanto Inako se acomoda no sofá em grosso livro. Ele olha para ela e pondera como ela está quieta, perdida na leitura. Ela não percebe o olhar dele. Alguns momentos depois ela se vira para olhar para ele e pergunta se algo está errado. Nervoso, ele diz que não é nada. Depois comenta sobre o amor dela pela leitura de livro. Inako acena com a cabeça, explicando que é mais fácil se concentrar em casa ou aqui, mas ela tem dificuldade para se concentrar no campo. Asahi pergunta por que ela não consegue se concentrar no campo, observando que ela deveria ter bastante tempo livre, tempo entre as palestras. Inako explica que as pessoas muitas vezes zombam dela por ler, sugerindo que isso não combina com seu personagem. Ela conta como as pessoas comentaram sobre seus hábitos de leitura, insinuando que ela observa de lugar ou está tentando atrair a atenção. Ela lamenta que seja doloroso lidar com esses comentários e admite que os livros podem não ser para ela, sentindo-se uma idiota. Afinal, Asahi responde de forma tranquilizadora, dizendo que isso não é verdade. Internamente, ele reflete sobre o quanto não gosta de leitura obrigatória e lembra de nunca ter visitei uma biblioteca pública antes. Ele se lembra de ter visto Inako lendo uma vez e achou aquilo hipnotizante, notando quão lindo. Ela olhou, completamente absorta em seu livro e alheia ao que estava ao seu redor. Pensando bem, ele percebe que foi a primeira vez que sentiu tanta admiração. Asahi pergunta quando isso aconteceu. Asahi explica com entusiasmo que achou admirável porque tudo que ele lê é mangá. Ele achou impressionante como ela gostava tanto de ler que ia à biblioteca, contemplando que foi por pouco. Inako responde calmamente que lê porque gosta, não porque é algo para ser admirado. Ele insiste que é admirável e acrescenta que Inako é muito gentil. Ele esclarece que é rude dizer que ler não combina com alguém e que qualquer um ficaria chateado com tais comentários. Ele a elogia por tentar mudar em vez de ficar com raiva, o que ele considera louvável. Inako responde, dizendo que Asahi está se envolvendo demais e sendo muito gentil. Ela só queria evitar que as pessoas fizessem esses comentários sobre ela. Asahi diz calmamente a Inako que admira o amor dela pela leitura, o que ele gosta nela. Ignorando a expressão chocada dela, ele pergunta o que ela está lendo. Nervosamente ela responde que é Monogatari, nervosa com a proximidade dele. Ela tenta cobrir as bochechas vermelhas. Pegando o livro, ele observa que ela se formou em literatura japonesa antiga, admitindo que tem dificuldade com textos antigos. Inako, ainda cobrindo o rosto, tentou se recompor, lembrando a si mesma que ele não significa alguma coisa com isso. Percebendo seu estado incomum, ele pergunta o que há de errado, fazendo com que ela grite para ele ir embora. Voltar a estudar. Chocada, ela se acalma. Ela então conta que uma vez lhe disseram que ela parecia gostar de ler. Ele perguntou se foi sua irmã quem disse isso. Inako explica que isso aconteceu no segundo ano do ensino médio, quando eles estavam no mesma turma. Ela se lembra de como as meninas sussurravam e riam dela e como alguém se aproximava dela, observando como ela parecia gostar de ler. Inako admite que seu coração disparou naquela época. De repente, Suko aparece atrás dele, perguntando do que estão falando. Inako ri, dizendo que eles estão falando sobre o quão legal Suko é. Ela agradece e pergunta severamente por que Asahi está de mau humor. Por outro lado, ele percebe que pode ter dito algo estúpido e tardiamente se pergunta se ele acidentalmente confessasse seu sentimento. Na aula, Asahi está cercado por suas colegas de classe que discutem com entusiasmo o novo videoclipe médio. Eles ficam entusiasmados com o quão incrível é e como podem assisti-lo repetidamente para sempre. Ela concorda, mencionando como o visual Jaeon está sempre fora deste mundo. Outro garoto entra, procurando um garashi para devolver suas anotações. Ele vê Asahi com as garotas e comenta como ele deve ter um coração de aço para lidar com isso. Estar cercado por garotas o tempo todo. Acostumado com o site, ele se sente e agradece a Asahi pelas anotações. Uma das garotas imediatamente diz para ele se perder, e ele pergunta com raiva por que Asahi consegue um passe, mas não o faz. A garota responde que ele é como uma garota de qualquer maneira. Asahi lembra a todos que ele é, na verdade, um cara. Só então, outra garota chama Asahi, pedindo-lhe que venha falar sobre o clube amanhã. Enquanto seus amigos assistem e vão, um deles comenta o quanto sabe sobre ídolos e tendências, e disputando seu conhecimento apesar de ter uma irmã mais velha também. Ele também menciona como adora a comida de sua irmã, mas permanece sem noção sobre os alimentos atuais. Tendências. Outro amigo se junta a nós, perguntando sobre o que eles estão falando. O amigo da Indy exclama que se soubesse tanto quanto Asahi, também adoraria. Uma garota que ouve a conversa fica irritada e aponta que o motivo pelo qual ele pode falar com eles é porque ele não tem intenções ocultas ou segundas intenções. Um dos garotos grita, incrédulo, que ninguém como Asahi poderia existir, principalmente entre os meninos do ensino médio. A garota que estava com Asahi se virou para olhar para o garoto que gritava, reconhecendo-o como Savai, da primeira aula. Eles perguntam a Asahi se ele o conhece, mencionando um momento lendário de
de seu primeiro ano que deixa ele envergonhado. Um amigo do menino gritante sugere que eles já vão para o clube. A cena muda para um movimentado festival cultural do ensino médio. Uma garota chega e pergunta se Garashito Savai está lá e outro aponta. Asahi se vira, chocado, e vê sua irmã Inako acenando para ele, cumprimentando-o calorosamente e dizendo que vieram dizer oi. Pouco depois ele foi chamado de homem com flores em cada mão e a foto dele com sua irmã Inako se espalhou entre as meninas. Ao ouvir isso, ele se encolhe internamente, pensando, que idiota. Ao ver a foto, Savai, um dos amigos de Asahi, comenta o quão bonita sua irmã é, questionando o que isso tem a ver com intenções ocultas. Outra amiga esclarece que as duas meninas são irmã e amiga de Asahi, insinuando em algo mais. Asahi se junta a ele, perguntando sobre o que estão falando. Savai responde que eles estão discutindo de quem ele gosta, o que o assusta. Eles pressionam ainda mais, mencionando seu amor unilateral desde o ensino médio pela família de sua irmã. Amigo, deixando Asahi chocado e exigindo saber quem contou tudo. Savai o provoca, sugerindo que ele realmente gosta de garotas bonitas e pergunta o que ele mais gosta nela, seu rosto ou qualquer outra coisa. Asahi, envergonhado, admite nervosamente que acha o rosto dela lindo. Isso leva a ainda mais provocações quando ele tropeça nas palavras, tentando descrevê-la. Olhos perfeitos e aparência natural, transformando-se em um discurso confuso sobre seus muitos atrativos características. Ao olharem para seus rostos chocados, Asahi explica que seus sentimentos não se baseiam apenas em seu lindo rosto. Seus amigos se voltam para Inako e depois voltam para provocá-lo, comentando de maneira divertida sobre seu estado confuso. Dentro da janela, o rosto de Asahi se ilumina quando ele avista alguém. Se o vídeo bater 50 likes eu trago continuação dessa obra. Espero que tenham gostado. Até a próxima.